Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Este é um vídeo que a gente vai falar de instalação de um MT5. Então a gente vai abordar aí de uma forma mais completa e detalhada a instalação num desktop. Lembrando que aqui eu vou estar fazendo num desktop, porém a gente recomenda você não fazer a instalação no desktop em sim usar uma VPS. A VPS você vai basicamente você pode usar seu computador para logar nela usando aqui o acesso remoto, né? Aqui você pode salvar esse link também, né? Pode salvar como salvar na área de trabalho. Você dá 2 cliques aqui, ele vai abrir essa caixa. Aqui a gente vai dar um conectar, você vai ter que ter o endereço do computador, que você vai receber quando você contrata uma VPS, você vai receber o endereço e a senha, né? Pode ser um IP ou o que seja aí. No caso aqui o meu é um endereço para o computador remoto. Vou dar um conectar. A partir do momento que eu conectar, ele vai pedir uma senha, né, no caso, ou no caso aqui eu já deixei a senha salva, ele vai entrar direto. Então aqui, eu estou na minha VPS, percebam que é o que? A VPS não é nada mais, nada menos que um computador, né? Eu tenho uma área, um novo desktop, né, na nuvem. E aqui é onde eu vou instalar, né, o MT5, fazer todo esse processo de instalação e deixar rodando. Então a VPS é somente isso. Tomem cuidado com o VPS, sempre escolha uma VPS com um processamento bom, uma memória boa, né? Para não ter problemas ali, principalmente a conexão dela tem que ser bem estável, né? Para você não perder operações aí no caso. Não se preocupem muitas vezes, né? Que nem aqui eu tenho minhas VPS aqui. O robô ele pode estar rodando, se cair a conexão e ele abrir uma ordem, normalmente a ordem sempre coloca em stop gain, stop loss já para evitar um caso desse. Que daí que pode acontecer é o robô ficar posicionado, né? Que a gente fala que é sempre tomar esse cuidado. Beleza? Primeira coisa, eu vou deixar os links de download. A parte do Sparta para contratação, você vai estar fazendo a contratação dele para rodar em ambiente real. Se você quer testar no ambiente simulado, eu vou deixar também um link aí do Trade Analyzer, onde você pode fazer o download nessa aba lateral aqui, ó, Sparta EA Sparta. Então você consegue fazer o download por aqui também, né, para fazer o download do robô. Ele é um dos itens que a gente vai precisar, eu já vou fazer o download aqui, né? Então vou fazer o download também aqui no próprio site. Vou conectar na minha conta, só um segundo. Eu vou fazer o download aqui do Sparta, né, nessa região inferior, na última versão. Então eu consigo aqui fazer o download. Estarei fechando essa aba. Vou também, para simular a instalação, fazer um download de um dos robôs, né? Então aqui eu consigo ver todos os robôs que a gente vai ter de índice, por exemplo. E vou fazer o download do robô aqui, ó, do Corsa. Então a gente vai fazer a instalação do Corsa aqui. Então eu vou clicar nele. E vou fazer um play aqui, que seria o próprio download. Fiz o download, então já tenho o robô. Tenho o Sparta, que é o bot que roda, né, no MT5, e tenho o set para fazer a inclusão no Sparta. Agora falta também o arquivo do MT5. O arquivo do MT5 você consegue baixar na sua própria corretora, ou você também pode digitar aqui no Google, né, download MT5. E eu vou fazer o download no próprio MetaTrader aqui. Certo? Você pode fazer direto nas suas corretoras, aí, dependendo da corretora que você estiver usando, é até mais fácil depois na conexão. Então já tem o arquivo do MT5, esses são os 3 arquivos que você vai precisar de download. Outro ponto que você vai também precisar, né, logicamente, é a conta. Como que funciona a conta do MT5? Então você vai precisar entrar numa corretora, vou dar um exemplo aqui da XP, mas você pode baixar isso em uma outra corretora, né? Você vai ter que ter um cadastro na corretora, você vai ter que ter uma conta no perfil agressivo, né? Você vai ter que baixar o MT5, liberar os limites. A conta do MT5, ela não é a mesma senha que você entra da conta, na sua conta da corretora, não é a mesma senha do MT5. Quando você faz o download do MT5 na sua corretora e ativa, dependendo da corretora, estou dando um exemplo da XP, mas a maioria vai ser dessa forma. Quando você faz o
cadastro lá do MT5 na corretora, você vai receber por e-mail o seu login e senha do MT5, que normalmente não é o mesmo da corretora, entendeu? Então muitas vezes fica aquela dúvida, como que você vai conectar no MT5? O login e senha você vai conseguir daí na corretora. Então você vai entrar na corretora, vai contratar o MT5, dependendo da sua corretora. Eu tenho um vídeo que eu mostro contratando na XP, vou deixar aqui em cima, né? E daí vocês fazem a contratação na XP. Mas se você preferir, você pode ter uma outra corretora à sua disposição, contanto que a sua corretora tem uma conta RED que a gente fala, né? Se ela for netting não dá certo. Então já vou mostrar também a hora que eu conectar no MT5. Então vamos para a parte de downloads. Então eu vou estar abrindo aqui o MT5 em si, que eu fiz o download. Vou fazer a instalação. Posso vir aqui a configuração, tirar aqui, abrir o MQL, a comunidade, né? Posso tirar. Eu posso instalar quantos MT5 eu quiser. Se eu quiser renomear essa pasta aqui como MT5 coloco um traço 1, eu posso estar instalando ele novamente e acessar duas contas, né, em dois MT5s distintos. Eu posso instalar ele duas vezes no meu computador. Então, isso aqui depois vocês vão entender por quê. Automaticamente, o MT5 foi feito o download. Você pode conectar agora, sim, na sua corretora e na sua conta, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos ter que conectar na nossa conta, né, para fazer o uso do MT5. Então, vou estar fechando aqui. Os gráficos estão abertos. Eu vou acabar tirando o som aqui do MT5 só para a gente não ficar esse som aqui de fundo, né? Deixa eu ver aqui. Se não me engano, Ctrl+O. Bom, só tirei aqui o som, né, do MT5. E o que a gente vai estar fazendo? Vamos conectar agora numa conta de negociação. Então, eu vou vir em arquivo, abrir uma conta. Vou selecionar qual é a minha corretora. No caso aqui eu sei que é a XP. Posso, se eu não souber qual é ela, vou dar um encontro aqui. Na verdade, XP MT5. Ó, apareceu aqui a XP. Né? No caso, se a sua corretora for uma outra, você vai digitar daí aquele código que é da corretora aqui. Vou colocar o meu usuário e senha. E vou dar um concluir. Como eu sei que eu conectei, aqui nessa região inferior aqui você vai estar vendo qual é esse ícone verde, né, que é um computador verde. Se ele estiver verde, quer dizer que foi feita a conexão com sucesso. Então o MT5 já está instalado, né? Você pode até dar uma olhada, confere só a margem, se ela existe margem, se você deixou liberado, né? E a gente pode ir agora direto para a otimização aqui do MT5 antes de iniciar o uso. Por que a gente faz isso, né? Observem aqui em cima que a conta então está escrito aqui em cima aqui, ó, XP MT5, no caso aqui, traço RED, né? Que a minha conta está habilitado com esse ícone. Se ele estivesse escrito netting, você tem que ir lá na sua corretora e trocar para RED. Por quê? Porque senão você não consegue usar dois robôs ao mesmo tempo em dois gráficos, no mesmo gráfico, vamos dizer assim. Você consegue abrir duas vezes o gráfico, né, e colocar dois robôs no mesmo ativo. No caso da netting, você vai conseguir colocar um robô rodando, certo? Então aqui eu vou dar eu vou limpar, na verdade, todos esses gráficos, vou dar um aqui, ocultar tudo. Aí depois eu vou pesquisar aqui novamente e colocar somente um gráfico aqui, vou colocar o WIN, no caso aqui a gente está no J21, certo? Isso vai depender um pouco da cotação do dia. Então aqui, né, a gente tem o WIN, vou dar um clique com o botão direito e abrir a janela do gráfico. Automaticamente eu já tenho um gráfico na minha tela, né? Esse que é a tela do MT5. Tem como otimizar o MT5? Você vai clicar no atalho Ctrl+O, ou vai vir aqui também na parte de
de exibir opções, na verdade aqui, ó, em janela, ferramentas, opções, que é Ctrl+O. E aqui em Ctrl+O, o que a gente recomenda para você, né? Habilitar notícias tira, porque tudo isso vai deixar o seu MT5 pesado, né? Então, sempre quando puder, desabilite isso daí. A parte de gráfico está habilitado aqui, ó, 100 mil barras, né? Você pode colocar aí, ó, 30 mil, diria para reduzir. Mostrar histórico de negociação, todas essas coisas, daí você faz a sua, ajusta da forma que você quiser nesse campo, né? E aqui a parte de negociação, Expert Advisor, você vai precisar colocar o URL aqui do Sparta, né? Então a gente vai deixar habilitado esse campo, vai aqui colocar spartapot.tk. Se isso mudar ao longo do tempo, a gente vai enviar para vocês um alerta e eu vou deixar daí um campo aí de descrição com esse URL. Mas normalmente esse URL não muda, né? Se ele mudar, eu deixo aí na descrição, que daí vai dar um erro na hora que você iniciar o MT5. Aqui também vamos aproveitar e colocar o URL do Trade Analyzer. Então a gente vai lá no Trade Analyzer, né, que é esse site que eu vou deixar para vocês. Vou copiar o URL dele. Vou vir aqui no MT5 de novo e vou colar esse URL. Daí eu já vou mostrar para vocês porquê depois. Mas é bom deixar os dois aqui, tanto o Sparta como o Trade Analyzer. Permitir algo trading, você pode deixar habilitado ou depois você vai poder habilitar isso mais adiante. Então aqui é isso daí. Notificações, você tem como incluir notificações, vou deixar o link que vai passar aqui em cima. Armazenamento, e-mail, essas coisas não precisam se preocupar, certo? Comunidade também não. Aqui é só dar um OK, suas configurações já estão prontas, né? E agora vamos para a instalação do EA, né? Que a gente fala. Então, o primeiro ponto você vai precisar dele. Então, vamos vir aqui, ó. Eu tinha feito o download tanto do set quanto do EA. Eu vou abrir o local da pasta. Está aqui o meu EA. Vou extraí-lo. Apareceu aqui, ó. Vou dar 2 cliques nele. Ele vai automaticamente aparecer lá no MT5. Então, o EA já apareceu aqui, né? Então, ele já está pronto para... Já está instalado no meu MT5. Também posso colocar o set. Então tem duas formas de colocar o set. Vou mostrar uma forma aqui para vocês, mas existem outras formas. Você pode clicar aqui no set, copiar, né? Ctrl C. E a gente pode vir aqui, ó, arquivo, abrir pasta de dados, MQL5, presets e Ctrl V. Então você tem um set aqui. Todos os sets você pode colocar aqui, certo? Que você vai estar rodando. Sets que a gente fala são as suas estratégias, né? Você pode configurar uma e salvar uma nova também. Outro ponto que você pode estar fazendo, né? Eu vou vir aqui fazer um exemplo, mas é instalar Você pode fazer a instalação, né, de um indicador externo. Imagine que a gente tem um indicador externo, que a gente fala, ó, esse robô precisa de indicador externo. Então, na dúvida, é legal você fazer o download de todos os indicadores externos. Então, você vem aqui, indicadores, e vai baixar esses indicadores externos. Vamos fazer o download deles, né? Um a um aqui. Já com os indicadores, você vai vir na pasta copiá-los, né? Então vou selecionar todos os indicadores aqui. Ctrl C. Volto lá no MT5. De novo eu vou em arquivo, abrir pasta de dados, MQL, Indicators. Eu posso estar colando já nessa primeira aba ou colando aqui na parte do Examples. Vou fazer em ambas, né? Mas você vai dar um Ctrl V. Importante você deixar sem esse parênteses aqui. Vamos tirar esse parênteses aqui. Que eu já tinha feito um download, né? Um download duplo ali no caso. Então não preciso estar dessa forma aqui. Eu vou tirar aqui a MQL5. Vamos remover aqui. Dar um Enter.
Acho que só esse o slope aqui, ó. O slope. Vou nomear também, tirar este parênteses. A partir disso você já está com os seus indicadores aqui inclusos, né, no sistema. Posso selecioná-los aqui. Por via de dúvida, se der um erro, você pode colar aqui também nessa parte de fora, né? Copiei daquela parte do Examples e colei também nessa parte aqui do Indicators. E vou dar um fechar. Então você já tem os indicadores instalados, você já tem o Sparta instalado e já tem o set lá. Seu MT5 está tudo pronto para iniciar a rodar. O que você vai fazer agora? Você pode tanto clicar, arrastar e jogar no gráfico, ou dar 2 cliques. Vai aparecer essa aba, você pode até aumentar a ala. E aqui nesta aba, a gente vai estar vendo aqui os parâmetros do robô. Então eu tenho que permitir aqui o algo trading dele, né, a configuração dos sinais, e permitir o algo trading. E aqui na parte de parâmetros, a gente vai precisar do EA. Ou a gente vai iniciar o preenchimento da nossa própria estratégia. Você pode também fazer a sua própria estratégia no Sparta. A gente vai deixar um manual para vocês, mas o Sparta ele é um robô completo e tem diversos recursos, né? Então a gente fala que ele é um robô white box, que você pode estar modificando ele da forma que você quiser. Eu vou vir aqui em abrir e vou pegar aqui o Corsa, aqui, que é o robô que a gente tinha baixado, e vou dar um abrir. Automaticamente todos os dados dele já foram preenchidos, né? Por segurança, o volume sempre vem 0, quer dizer, o EA não vai rodar, não vai abrir, né, nenhum contrato no índice, porque ele já está zerado. Então, para você abrir um trade, você vai ter que iniciar aqui com um número, né, de um contrato. Sempre revise, independente do robô, o número de contrato que você vai estar usando. Isso é um ponto extremamente importante. Aqui em parâmetros, aqui, só os parâmetros principais para vocês verem, que é o nome do robô, que vai estar aparecendo para você. Você quer um painel gráfico para acompanhá-lo, eu vou mostrar aqui como fica o painel. A parte de mostrar indicadores, normalmente eu deixo desabilitado, até por vias não ficar tão pesado o gráfico, mas se você quer ver os indicadores, você pode deixar com sim. Operações manuais, por exemplo, se você quer fechar você está usando um celular e está acompanhando o trade pelo celular, você quer fechar essa operação, você tem essa opção. Aqui você pode vir aqui e colocar que sim, ele vai considerar aquela operação manual. Então imagine assim, eu fechei esse Corsa manualmente, ele estava com um gain de R$60. Ele vai reconhecer que ele fez uma operação, fez um gain e não vai entrar mais, se ele faz um trade só. Então se eu deixar como não, por mais que eu feche a operação, ele vai querer entrar de novo, porque ele não considerou aquela como uma operação. Você fechou manualmente e ele vai continuar operando. Entendeu? Então você tem essas duas opções aqui. Eu costumo deixar como sim, normalmente eu muitas vezes querer fechar o robô e quero que ele reconheça que eu fechei. Entendeu? Quantidade de linhas exibidas, 20, no caso aqui. E a gente tem o número mágico dele. Esse número mágico é um número de identificação. Se você colocar 2 vezes ele no MT5 com o mesmo número, ele não vai rodar, vai dar uma mensagem de erro, né? Configuração de entradas, como eu falei, parte de volume, você tem o tempo gráfico das velas aqui, você tem diversos parâmetros. Eu não vou passar todos os parâmetros, mas os principais, que é o stop loss, que você tem que entender que são 300 pontos, né? Você tem que conhecer o gráfico, saber a movimentação dele, que 300 pontos representam, né, 300 dividido por 5 por vezes o número de contratos, né? O que vai representar, no caso, R$60 aí, 300 pontos, né? Então você vai fazer esse cálculo aí. Se fosse 250, R$50, que é 250 dividido por 5. Sempre isso. Se fosse 2 contratos, 2 vezes. No caso de 300 pontos com 2 contratos seria 120, né? Que 60 mais 60. Se fosse 250, seria R$100 com 2 contratos. 250 pontos seria R$100. Então é uma regrinha, é algo simples de você entender e compreender. Mas o stop loss desse robô são 300 pontos. E aqui o take, né, que a gente fala, que é o stop gain, é 1.000 pontos. Né? Então 1.000 pontos aí dividido por 5, né, a gente sabe que é R$200 por contrato, né, no caso. No caso aqui, tem mais pontos para você entender do robô, que são os parâmetros lá embaixo.
Aqui são os parâmetros de entrada, né? Então vou pular essa parte para não ficar tão extenso. Mas os principais pontos que você deve sempre tomar cuidado é com indicadores que fazem saídas parciais, né? Então não é que ele tem um contrato e ele tem uma saída parcial, eu não posso deixar ele com um contrato. Então já fiz proposital para vocês verem, tá vendo? Como ele tem uma saída parcial, no caso aqui, né, saída parcial de 300 pontos, eu preciso ter obrigatoriamente um segundo contrato, porque eu sei que com 300 pontos ele vai encerrar o meu trade, nunca vai atingir aqueles 1000 pontos. Nesse caso, se você deixar com um contrato, ele vai ficar com 300 de loss, 300 de gain, e o segundo contrato não vai esticar até pegar os 1000 pontos. Ele tem uma saída no meio do caminho. Imagine que o mercado começou a andar a favor. Quando bater 300 pontos, 50% dos contratos iriam sair. Como não tem um segundo contrato, ele vai encerrar a posição com esses 50%. Na verdade, ele vai encerrar full com 300 pontos. O que eu posso fazer para o robô rodar, né? É vir aqui em cima em número de contratos e colocar 2. Quer dizer que um contrato vai sair quando tiver 300 pontos e o outro contrato vai sair quando tiver 1000 pontos. Isso é extremamente importante de você compreender. Se mesmo assim tiver dúvida, nos procure no grupo. A gente vai tentar te ajudar. Tem o grupo também, tem a parte de suporte. Todas as perguntas podem e devem ser direcionadas lá. Jamais coloquem um robô em conta real logo de cara. Simule um backtest, deixe rodando um dia no simulado para ver se não tem nenhum erro para proteger seu capital, tá ok? Toda a responsabilidade de alteração de parâmetros é respectivamente do próprio operador, né? Então tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de parâmetro que você inclui num robô e ainda mais numa operação de trading, certo? A gente vai descendo aqui, eu já falei das saídas parciais. Muitas vezes se o robô tem reentrada, o que a gente fala? Que ela faz um preço médio, né? Tem que tomar cuidado, né? São robôs mais agressivos. Metas financeiras. Meta financeira global. Você tem... Como que funciona? Principalmente a parte de metas financeiras do EA e meta financeira global, é importante você já conhecer logo de início. Que é o quê? Se você trabalha com meta financeira com aquele EA, beleza, ele vai estar fazendo uma gestão dele mesmo, né? Então, se ele teve uma perca, por exemplo, uma perda máxima para encerrar, né? Para encerramento. Eu quero que se ele perder R$100, ele pare. E se ganho máximo para encerramento? Se ele ganhar R$200, ele para. Então, ele vai fazer trades até atingir R$100 negativo ou até atingir R$200 positivo. Entendeu? Ah, mas eu quero que ele pare de abrir posição se chegar em R$50. Então aqui, ó, perda máxima. Se ele chegar em R$50, ele para de abrir posição. Então imagine assim, ó, começou a ficar negativo, bateu R$50, ele não abre mais nenhuma operação já prevendo que está próximo dos R$100, sei lá. Então é algo que você pode estar configurando. Ganho máximo para novas entradas, ou seja, se atingir os R$100, eu não quero mais que ele entre em operação. Então, beleza, eu coloco R$100, a partir de R$100 ele não vai entrar mais em operação, mas ele pode estar em operação e ele não vai parar com R$100, ele vai buscar ainda os 200. Então aqui é para parar e aqui é para parar de entrar. Então aqui é para parar e aqui é para parar de entrar, tanto em perda como em ganho, basicamente isso. Aqui a gente tem o ganho máximo para ativação de ajuste e perda máxima para ativação pós-ajuste. Passo do ajuste, todos esses pontos a gente vai deixar em manual, são pontos mais específicos, são novos, vamos dizer assim, né? E procurem o suporte para estar entendendo de detalhes, né, de cada um dos indicadores. Quantidade máxima de operações. Imagine que eu não quero limitar financeiramente, né? Eu quero somente que o robô entre uma vez por dia. E só isso. Então ele vai fazer uma operação por dia. Ah, mas eu quero que ele faça uma operação positiva. E se ele fizer duas operações negativas, ele pare. Então você pode deixar uma operação com lucro ou fazer duas operações com prejuízo, buscando, obviamente, ficar positivo. Então você tem essa opção também. E global. O que é global? Global você tem a opção de trabalhar com um robô só, ou você tem a opção de trabalhar com mais de um robô. Então você pode colocar lá, vamos dizer... Imagine assim, eu tenho dois robôs, eu tenho dois Corsas. Eu tenho um Corsa que o número mágico dele é o 790. Eu tenho um Corsa que o número mágico dele é 780.
Então você vai colocar os dois números mágicos aqui e vai colocar aqui entre eles, né? Você precisa escrever essa meta global em ambos, né? Nos dois. Você vai colocar aqui, ó, que o perda máxima para encerramento nos dois é R$100. Automaticamente ele está controlando os dois robôs juntos, né? Se os dois robôs atingirem esses R$100, ele vai parar, né? Entendeu? Que aqui, coloquei na linha errada. Se ele atingisse R$100 aqui, ele vai encerrar como positivo. Então são dois, ele está controlando dois EAs. Se eu eliminar esses dois EAs aqui, se eu excluir esses dois números mágicos aqui, deixar sem nada, ele vai controlar o saldo da sua conta. Então ele não vai controlar um EA em específico ou outro EA em específico, ele vai controlar o saldo da sua conta. Imagine que você não habilitar isso para nenhum deles, ele vai controlar o saldo da sua conta até as suas operações manuais. Se bater um ganho de R$100, esse robô vai encerrar, todos eles vão encerrar, entendeu? Então você tem a opção de controlar por um grupo de robôs, ou você tem uma opção de controlar por 2 ou 3 robôs em específico. Essa que é a ideia da meta global, essa que é o funcionamento dela. Os demais pontos aqui basicamente seguem o EA, a meta financeira por EA, né, que é Expert Advisor que a gente fala. Aqui abaixo a gente tem a parte de configurações de horário. Então a gente consegue configurar horários distintos. Eu tenho um horário para entrar, um horário para sair, né, e eu quero que ele opere somente naquela janela. E se bater aquele horário de 17 horas, imagine se ele iniciou a operação 9 horas da manhã. Até 1 hora da tarde ele abre as operações. A partir da 1 hora da tarde ele não abre mais operações. Porém, se tiver alguma operação aberta, quando chegar 17h20 ele encerra. Então aqui é um horário de encerramento, um horário de término de operações, né? Então ele opera daqui até aqui e aqui ele para de operar. Eu quero colocar mais uma janela, Silas. Posso pôr? Pode. Você pode colocar aqui até 3 janelas aqui, certo? Você pode configurar dias da semana. Eu quero que opere na segunda, na terça não, na quarta. Você pode estar fazendo essa seleção. E você tem custos operacionais. Você pode colocar aqui, sei lá, na sua corretora. Toda vez que você abre uma operação, um contrato, você paga de operação 0,15 centavos. Então você coloca aqui, ele já vai custear isso para você e vai mostrar o resultado já tirando esse valor da operação, né? Ou você vai ter um custo de operação daí por volume, cada contrato você vai pagar X e aqui por operação você paga Y. Então você vai colocar aqui também, né? Vai fazer isso daí. Você tem a opção de operar Renko, né? Isso aqui é algo novo, pois a gente vai fazer vídeos específicos e falar especificamente, mas você pode daí procurar o suporte também para entender mais. E você pode controlar a velocidade do backtest, que é um outro ponto que eu já vou falar adiante, a parte do backtest para vocês também, certo? Então aqui eu vou dar um OK, né? A gente vai colocar esse robô da maneira que ele está aqui. Então a primeira coisa que vocês viram que ele está vermelho, né? Aqui em cima. E o Corsa está aqui, ele está em operação, né? Como eu coloquei aqui para considerar operações manuais, ele pegou automaticamente e já reconhece que manualmente você fez uma operação e perdeu R$169 aqui, se não me engano. Então eu poderia ter colocado aqui, ó, que não. Se eu colocar que não, ele não vai considerar essa operação manual, né? Vamos colocar aqui, ó, não. Ele puxou já do histórico, né? Ó, daí já veio zerado. Então essa que é a diferença de você considerar uma operação manual ou não, né? Então aqui neste caso ele está em operação aqui, se a gente for ver, né? Então a parte do Sparta aqui, só que ele está vermelho, né? Ele não está operando. O robô está instalado, porém ele não está em funcionamento. Se eu quiser fazer com que ele entre em funcionamento, eu vou forçar aqui, ó, Algo Trading. Cliquei. Automaticamente, quando eu cliquei aqui em Algo Trading, esse robô está funcionando. Entendeu? Então, esse é o primeiro EA que ele está instalado e está funcionando na sua máquina. Quando o gráfico estiver movimentando, né, que aqui o mercado está parado, quando ele estiver movimentando, você vai ver que ele vai fazer operações. Se você quiser acompanhar, você pode ficar aqui olhando, ele vai entrar e vai sair. Quer enxergar as velas, por exemplo? Você quer enxergar os indicadores, você pode colocar aqui, ó, como sim, indicadores, sim. Você vai precisar também colocar o tempo gráfico. Normalmente o EA puxa o tempo gráfico automaticamente, mas se ele não puxou por algum motivo, você pode vir aqui, ó, clicar com o botão direito, né, nessa parte de cima aqui. Time Frames, então você vai clicar aqui com o botão direito em qualquer lugar aqui em cima e colocar Time Frames. E você vai colocar qual que é o tempo gráfico daquele robô. Nesse caso aqui,
o robô ele é 4 minutos o tempo gráfico. Então você vai clicar aqui em cima, vai ter que personalizar o tempo gráfico dele. Então, esse é um caso mais complicado. Então aqui, você vai colocar aqui, ó, personalizar, escolher aqui, ó, o tempo gráfico de 4 minutos e inseri-lo aqui nessa lateral. Automaticamente ele já apareceu aqui embaixo. Eu vou subi-lo aqui entre 1 minuto e 5 e vou dar um fechar. Automaticamente eu tenho o M4 aqui. Então com o gráfico aberto, você vai clicar aqui no M4, automaticamente ele já muda o tempo gráfico para M4 e já aparece todos os indicadores dele aqui. Então tem todos os indicadores que aqui, por exemplo, é um ponto que ele vai dar uma entrada, então você consegue acompanhar. Ah, eu não quero mostrar os indicadores, então você pode vir aqui, tirar os indicadores. Não. Pode tirar aqueles logs da tela, né, que é aquelas letras que estavam aqui na lateral, né, essas letras que ficam aqui nessa lateralzinha. Você pode tirar também. Tudo que você tira deixa o gráfico mais leve, fica mais fácil de rodar, né? E aqui você consegue acompanhar. Quer inserir mais um robô de MT5? Você pode clicar aqui, nova janela. Então já tem uma segunda janela aqui embaixo. Vou clicar no robô, arrastar, jogar, fazer todo o passo a passo, colocar o meu robô, dar um OK. No caso aqui eu só vou mudar o número mágico para ele falar que é um novo robô, né? Mas você teria que colocar um novo robô daí, no caso, para um novo set. Precisa não duplicar, né, nesse caso. E eu vou colocar aqui o número de contratos, 2, por exemplo. Dá um OK também. Automaticamente, eu tenho aqui, ó, 2 robôs rodando, né? Tenho 2 robôs já. Então tem um robô aqui, um robô aqui. Posso escolher um outro ativo? Posso. Colocar um robô de dólar, por exemplo. Você pode colocar um robô de dólar. Sempre use a série vigente. Evite usar a série contínua. O que é a série contínua? A série contínua é justamente isso. WDO cifrão N, por exemplo, é uma série contínua. Ou WDO cifrão. Mas não usem a série contínua. Use a série vigente. A gente fala que é o WDO K21, por exemplo. A gente está no K21 agora, mas daí você vai ver aí no dia que você estiver operando qual é o papel que está vigente naquele período que você está usando. Não use a série contínua porque ela apresenta erros aí, principalmente em dias de ajuste, certo? Então WDO K21, vou dar um clique, jogar uma janela no gráfico e automaticamente você pode colocar quantos robôs você quiser. Detalhe, não passar, né, de um número X de, por exemplo, 15 robôs, né? Então não coloque um número maior aí por MT5 de 15 robôs. Depende do set, né? Que a gente fala, porque daí vai começar a ficar muito pesado. Instale um novo MT5 ao invés de usar o mesmo, né? Então é isto. Eu vou agora ir para a parte de testador de estratégia. Então a gente vai começar agora a falar, pelo menos a parte do EA já foi feita a instalação, ele já está rodando. E agora a gente vai falar da parte de backing test, né? E a gente também pode falar o que eu falo para vocês. Você pode vir aqui do lado aqui, ó, e deixar minimizado os sets. Isso ajuda também na otimização dos seus robôs, né? Então você consegue deixar todos eles aqui minimizados. Isso vai consumir teoricamente aí uma menor capacidade do seu computador aí, da sua VPS no caso, certo? Então essa é a parte da instalação. Agora vamos para a parte de backtest. Bom, backtest, como o próprio nome fala, é voltar e testar o mercado passado. A primeira coisa que deve se tomar cuidado quando está fazendo um backtest é realmente acreditar 100% nele. Tem um nível de confiabilidade, tem que tomar cuidado também, não é qualquer backtest que você vai rodar e ver uma linha linda de ganho e colocar em conta real. Sempre tomar esse cuidado. Evitar colocar um backtest imediato em conta real, sempre rodar na conta demo para ver se realmente ele está simulando corretamente. Vou mostrar, sem mais delongas, como faz o backtest. Então, se a gente for ver aqui em cima, você vem na parte de exibir, testador de estratégia, ou você pode colocar e clicar Ctrl R. Então ele já apareceu aqui, ó, nessa parte aqui de baixo. Eu vou puxar aqui para cima só para ficar um pouquinho mais visual. Então a gente tem aqui como executar um backtest único, visualizar o robô em operação, né? Vendo até indicadores se você quiser, e tem outros pontos aqui que é a parte de otimização. Eu não vou falar de otimização agora, mas durante daí eu mostro para vocês e a gente executa também uma otimização. Aqui eu vou simular primeiro um backtest único, então a gente vai clicar em backtest único, ele vai ficar aqui nessa aba geral, ó.
Então você pode clicar aqui e ele já vem automaticamente para a parte de configuração. Aqui a gente vai escolher o robô, né? Então a gente vai colocar aqui o Sparta. Então eu vou clicá-lo aqui. Aqui eu vou escolher qual ativo que eu vou operar, né? O papel. No caso aqui eu vou dar um exemplo já com o próprio robô que a gente instalou. Então WinJ21. Vou colocar o tempo gráfico dele, né? Então a gente já viu lá que era M4, mas aí você vai ver, vai depender do backtest para selecionar isso. Aqui daí a gente vai colocar o período. Eu vou colocar somente o último mês, certo? Então você pode selecionar o período que você quiser para fazer o backtest. No caso, eu vou falar um pouco do ativo antes. Se você roda no WinJ21, ele só vai ser válido nesse período, né, que ele está vigente. Se você, para rodar o backtest, quiser um período mais antigo, o ideal é que você coloque o win, né, cifrão, que daí é série contínua, e coloca um N no caso, para ele. A única diferença entre o N e o D é basicamente que um deles ali tem o ajuste e o outro não, né? No caso aqui a gente vai usar o win cifrão N. Então vou colocar aqui, ó, win cifrão. Para usar ele aqui embaixo, você antes tem que ter adicionado ele ali na base, né? Então essa base aqui de cima, né, que eu tinha colocado, você tem que estar colocado ele aqui também. Então win cifrão N. Vou colocar ele aqui em cima. Agora ele vai aparecer aqui embaixo. Então win cifrão N. Coloquei o último mês, né? No caso aqui para frente não. Sem atrasos ou com execução perfeita. Nesse caso aqui você pode colocar um atraso aí de 100 milissegundos, mas se você quiser não vai mudar tanto assim. Eu coloco um atraso aqui já para simular. A gente pode colocar modelagem a cada tique ou vai colocar o LC por 1 minuto. Sempre se baseie a cada tique. Evite colocar o LC por 1 minuto, certo? Porque o LC vai acabar te enganando, principalmente se for alvos curtos. Mas no caso aqui o tempo gráfico M4, se a gente coloca a cada tique, é já mais tranquilo. E vai depender um pouco também do stop gain e stop loss. Se você coloca um stop gain e stop loss curto, logicamente a cada tique ali é mais representativo, porém a gente já fala daí já para conta simulada, porque real, quando é curto o stop gain e stop loss, ele acaba deixando aí um resultado que não será representativo para a conta real. Depósito. Aqui o tipo de moeda tem que ser BRL, né? A gente está operando no dinheiro brasileiro aqui. Nesse caso você poderia rodar, se você rodar na Active, por exemplo, ou alguma coisa, você pode escolher dólar. No caso aqui eu vou colocar BRL. Aqui, se eu quiser fazer uma otimização, eu também tenho essa opção. Ao invés de clicar lá na aba geral, eu poderia selecionar aqui para otimizar. E aqui também, se eu clicar nesse modo, eu vou acabar vendo o backtest acontecendo, né? Agora vamos para a parte de parâmetros. Aqui na parte de parâmetros, eu posso vir aqui em abrir, né? Clico com o botão direito em qualquer local aqui dos parâmetros do robô e vou clicar em abrir. Vou selecionar aquele set, né, que eu estou querendo testar. Eu posso vir aqui na pasta do MQL, presets, e pegar ele aqui. Ou posso vir na pasta de download, onde você baixou e selecioná-lo. Vou dar um OK. Deu o botão direito, selecionou então. Você vai ver aqui, ele vai ter um nome, painel gráfico, todas as opções que tinha lá no robô mesmo, aqui vai ser a mesma coisa. Só não esqueça de colocar, daí revisar a parte de volume, né? Todos os indicadores que eu falo, principalmente quando for indicador externo, né, tem que tomar cuidado. Neste caso aqui ele não está usando nenhum indicador externo, mas quando ele está usando aqui indicador externo, ele vai colocar o nome do indicador, então tem que estar bem alerta a isso daí, né? Certo? Ó, o nome aqui do caminho. Bom, vamos lá, a parte de stops. Eu vou rodar ele aqui sem stops, sem quantidade máxima diária, nem stop global, e vamos ver como que o robô vai performar nesse horário das 9 às 13 até as 17h20.
Antes de iniciar aqui o backtest, só não esqueçam aqui, ó, mudar aqui também para OLC por 1 minuto. Por que eu não vou rodar tic-a-tic? Porque vai demorar mais, daí fica difícil para vocês acompanharem depois. Mas eu vou colocar o OLC por 1 minuto só para rodar aqui rapidinho. E, logicamente, só dar um play e vamos aguardar aqui os resultados aqui. Já com os resultados do robô, você vai clicar aqui em backtest de volta. Aqui vai ter os valores que atingiram aquele backtest, né? Ele teve um lucro bruto de 4.1 e uma perda bruta de 2.7. E aqui ele dá todos os resultados, todos os dados, né? Se você não sabe analisar, pode ter calma, a gente depois tira dúvida depois de vocês no grupo, para entender se é um backtest bom ou se é ruim. Principalmente dar uma olhada no gráfico, né? O gráfico sempre vai ter altos e baixos, e ao longo do tempo a tendência é ter o retorno ali. Logicamente, se você liga num ponto alto, por exemplo, eu liguei aqui, você tem que segurar esse drawdown para depois conseguir ter um ganho. Logicamente, se você ligar embaixo, já é um ponto que a gente nunca sabe quando vai estar ligando, né? Mas o robô ele tende a ser essa zona de sobe e desce, literalmente. Agora vamos rodar aqui com o modo de visualização. Você pode selecionar o modo de visualização tanto aqui quanto aqui também, né? Então a gente consegue aqui, ó, nesse ícone, ver agora o backtest, né? Vamos dar um iniciar aqui. Agora iniciando aqui o backtest, ó, você consegue diminuir a velocidade dele e consegue ir acompanhando, tanto o resultado você consegue ir acompanhando aqui no gráfico do robô, né? Quanto você consegue vendo os indicadores e validando as entradas também, né? Você consegue acelerando ou diminuindo para ver com mais detalhe. Vou acelerar aqui, pessoal, para a gente ir coletando os dados, que é o que a gente quer. Ó, deixar aqui. Então vocês vão ver que vai fazendo as operações, vai dando resultado diário e automaticamente vai acumulando aqui embaixo o resultado de perda. Eu vou agora jogar aqui pro final, rapidinho. Aí, terminou o backtest, você consegue ver também o histórico aqui da operação, né? E tem os dados que eu já mostrei para vocês aqui, que são nesse teste de volta aqui dos valores. Ali é só para você visualizar as operações. Vamos falar um pouco de otimização rapidamente. Você consegue fazer otimização também. Você vai selecionar aqui algoritmo lento completo, né? E vamos otimizar aqui, ó, como exemplo, o stop loss, né? Então, vou deixar habilitado, o stop loss aqui habilitado. Pode escolher um outro indicador? Pode, né? Deve até otimizar de certa forma. Toma muito cuidado com a otimização, né? Que a gente fala que a otimização ela é uma faca ali que pode ser usada para o bem ou para você se suicidar, né? Então tem que tomar cuidado, porque pode dar um overfit no seu robô e ele vai ficar surrealmente... vai parecer muito bom, mas na verdade não tá, né? Você ficou melhorando ele tanto que ele deixou de ser aquele robô que você originalmente tinha. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas o stop loss aqui, você vai colocar daí, aqui é o valor que ele já está, e aqui você vai selecionar basicamente com quanto que você quer iniciar a sua análise. Se você colocar de 0 até 5.000 aqui, vai demorar muito a sua análise, né? Então você pode fazer um filtro e colocar uma análise para fazer um pente fino, no caso. Mas você vai de caso a caso. Eu vou colocar aqui 280, passo de 5, né? E para parar com 320. Ou seja, ele vai ficar testando de 280 até 320 qual que deu o melhor resultado do stop loss, né? Só para ilustrar aí para vocês. Eu vou até colocar um pouquinho mais aqui, ó, 350. Só para a gente ver rapidinho. Então vou dar um play aqui para otimização. Então ele vai começar aqui a otimização. Sempre use tic-a-tic para fazer a otimização. Aqui eu estou fazendo com a LC só para fazer rapidinho para vocês e dar esse resultado aqui. Então o melhor resultado, ó, foi com um stop loss de 345 pontos. Financeiro aqui foi o melhor resultado que ele chegou, né? Tá vendo? Se a gente usasse, ó, 330, ele chegaria em 11.473. Já em 345 foi 11.747, né? Então foi um pouco mais aqui. Então ele evitou muitas vezes um dia ruim ali no caso. O fator de rebaixamento dele melhorou, tá vendo? Então a gente saiu de 5.8 lá para 5.3, né? Então isso aqui, quero ver quais são os parâmetros que ficaram melhores nesse daqui. Dá 2 cliques aqui, automaticamente ele já puxou, né, aqueles dados aqui, já preencheu para você e a
seu robô já está atualizado. Se quiser rodar até um backtest completo novamente só para ver o gráfico, com isso daí, ó, já está aqui com o gráfico atualizado, tá vendo? Eu não falei, mas aqui, né, que eu comentei do algoritmo lento, você pode escolher também se você quer que leve como base de análise o saldo máximo, rentabilidade, o que você quer. Ah, não, quero ver só rebaixamento. Quero o menor rebaixamento possível. Então você coloca qual é o filtro que você quer que use, né? Normalmente você usa saldo porque é o financeiro basicamente que importa no geral, né? Mas você pode usar rebaixamento, nada impede de você usar outros critérios aqui, certo? Sempre quando você tiver dúvida dos critérios ou qualquer dúvida sobre o MT5, vá lá no grupo, vá no suporte, a gente vai estar aí para ajudar vocês. Também vou dar sequência aqui com a instalação do Trade Analyzer. Então, você vai fazer o download aqui do robô do Trade Analyzer, vem aqui na aba geral, Downloads Tutorial, no site do Trade Analyzer, você baixa esse EA aqui. Este EA você vai fazer a mesma coisa, você pode dar duplo clique nele aqui, que ele já vai instalar no seu MT5. Puxou o EA, jogou aqui nessa conta, permitir algo trading, vem em parâmetros, vai colocar o código aqui do identificador do EA. Então se a gente volta lá, a gente vem aqui na aba geral, minha conta, configurações do MetaTrader, vai copiar o seu código, vai lá no EA e vai jogar, certo? Automaticamente o EA aqui está atualizado e está rodando. Sempre quando se ele der algum erro, quer dizer que você esqueceu de colocar, né, na parte do Expert Advisor o site aqui do Trade Analyzer. E agora falando um pouco do Trade Analyzer, vou criar uma conta aqui logicamente para ter esse acesso, tudo isso daqui, né? E aqui, a partir daqui, você consegue monitorar os seus setups. Então você vem aqui em geral minha conta, gerenciar setups e vai adicionar, né, o robô que você quer acompanhar o setup aí ou não, entendeu? Então você selecionou, ele deu um adicionar, ele aparece aqui. E automaticamente você consegue acompanhar esse setup na sua conta, né? Vamos para a página inicial aqui, ó. Você vai ter o robô e você vai conseguir acompanhar ele rodando em até... Você consegue ver operações em andamento, né? Ou consegue ver os resultados aqui do robô, né? Então você consegue ver todos ou ver aqui um robô em específico. Ah, o Dodge vai, pronto aqui. Ah, agora. Consegue ir monitorando o robô e mantém um histórico aqui no Trade Analyzer, uma ferramenta de análise, né, que a gente fala. Você consegue ver o robô operando, né, em operações em andamento. Você não precisa estar aberto no MT5 acompanhando a operação. Você pode usar esse site aqui para acompanhar suas operações, fazer otimizações ou algo do gênero, entendeu? Bom, recapitulando tudo que você aprendeu, né? Basicamente, o que você aprendeu agora, se voltar aqui para o MT5, você consegue já fazer a instalação do MT5, consegue instalar o robô, colocar para rodar. A partir daqui, o gráfico iniciou o dia, ele vai estar rodando, você sabe lá como que é a sua VPS, né? Sua VPS lá você vai minimizar ela, quer dizer, fechar ali, mas ela vai continuar aberta, né? Vai continuar rodando o MT5, você deixa ele aberto dentro da sua VPS, ele vai continuar rodando. Então tá tudo pronto para rodar, tá tudo pronto aí para você rodar um dia aí. Sugerimos você inicie em conta demo, né? Até você pegar toda a praticidade de uso do software, de uso de tudo, para depois você passar para a conta real, né? Agora você sabe instalar o robô do Sparta em mais de uma aba, consegue minimizar aqui os robôs, né? Ver o que eles estão, quais são os robôs no caso. No caso aqui, a gente consegue instalar também o robô do Trade Analyzer. O robô do Trade Analyzer eu não comentei, pessoal, mas você não precisa colocar ele em vários papéis. Você coloca ele em um papel só, né? Qualquer um papel que seja até a série contínua, você pode colocar aqui para não precisar mover mais. Você pode colocar o Trade Analyzer aqui numa série contínua, né? Que nem eu abri aqui o gráfico do WIN cifrão N, né? Você pode colocar ele nessa série contínua Trade Analyzer que ele vai ficar monitorando, né, o seu MT5, mesmo você não precisa nem abrir o MT5. Sugerimos você também baixar o MT5 no celular para acompanhar as operações, por lá fica muito fácil. Eu vou trazer mais vídeos mais voltados a ensinar com mais detalhes. Esse é um vídeo mais resumido, né? Em dar um overview para vocês e preparar aquela pessoa que já quer entrar ali
É por isso que a gente sugere vocês aí para ir para conta demo primeiro, operem em conta demo depois, que você já tiver dominando os resultados ali de conta demo, que eu falo assim, já do uso do MT5, já dominou o uso do MT5, Trade Analyzer e tudo, daí sim você muda lá, é somente um login que vai alterar, né? Você vai abrir uma conta de negociação só diferente e o resto você já sabe tudo. Beleza? Obrigado a todos aí, até a próxima.